Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então pessoal, nessa aula nós vamos terminar aí o capítulo 4, falar de posto e nulidade, também falar de imagem, né, de uma matriz, relacionar isso aí com uma função, transformação linear. E, bom, é isso. Terminar a parte teórica, né, do capítulo 4. Bom, então vamos lá. Vou começar com uma definição, né, que a gente já até deu, na verdade, essa definição de posto. Posto é a dimensão do espaço linha ou do espaço coluna. E a nulidade, que é um conceito novo aí, é a dimensão do espaço solução de AX igual a zero, que a gente já definiu esse espaço também como núcleo de A. Definimos aí numa outra aula. Então, na verdade, essa coisa já estava definida, né? Tanto o núcleo como o posto. O que é o núcleo? O núcleo é o espaço nulo, né? É o conjunto dos vetores tal que A vezes X é o vetor nulo. E a gente vai usar essa notação aqui para o núcleo, N de A. É o núcleo de A. É o conjunto solução do sistema homogêneo que tem A como matriz dos coeficientes. E o posto é a dimensão do espaço linha, que é igual à dimensão do espaço coluna. E a nulidade é a dimensão do núcleo, né? É a dimensão desse conjunto, que é o núcleo de A, e a gente já sabe que esse conjunto é um subespaço do Rn. Subespaço do Rn, claro, né? Combinação linear das colunas. Então, com essa definição e com as coisas que a gente já viu aí na aula passada, a gente consegue, então, justificar algumas afirmações. A primeira delas é o seguinte, olha, um sistema linear tem solução se somente se B pertence ao espaço coluna de A. A gente já sabe, né, que dizer que esse cara tem solução significa dizer que existe um x1 até xn, tal que x1a1, primeira coluna, né, mais x2a2 mais xn a n é igual a B. Então, dizer isso é equivalente a dizer que o x, que é a solução, né, tem entrada x1 até xn, x1a1 mais x2a2 mais xn a n é B. Mas dizer isso é dizer que B é essa combinação linear das colunas de A. Né, e é equivalente às duas coisas. É equivalente a essas duas coisas. Bom, uma outra proposição é o seguinte, olha, ele diz o seguinte, que o sistema AX igual a B tem solução para todo B pertencente a A, se somente se as colunas de A geram o RM, ou seja, se o posto de A for M. Bom, por que isso tem que ser verdade, né? Por que as colunas... Porque, veja, as colunas de A tem tamanho M, né? Porque você tem M linhas, então cada coluna tem tamanho M. Então, por que se todo B é solução desse conjunto, então as colunas de A geram todo o RM? Bom, porque somente se, né? Mas é super fácil a justificativa, porque é o seguinte, olha, isso significa dizer que o I, né, canônico, é combinação linear das colunas de A. Isso para todo I, né? Variando de 1 até N. Você tem N colunas. Bom, o que significa dizer isso? Significa dizer que todo vetor canônico pode ser obtido como combinação linear das colunas de A. Olha, mas se todo vetor canônico pode ser obtido como combinação linear das colunas de A e qualquer vetor do Rm pode ser obtido como combinação linear dos canônicos, então qualquer vetor pode ser obtido como combinação linear das colunas de A. Essa é a ida. Significa dizer que se essa coisa sempre tem solução, então gera todo Rm. E se gera todo Rm, então tem solução para todo B, é óbvio, né? Porque se gera todo RM, todo RM é combinação linear das colunas de A. Isso é dizer que gera todo RM. Né?
E se todo vetor do RM é combinação linear das colunas de A, significa dizer que para cada vetor existe uma combinação linear que dá o B. E dizer isso é a mesma coisa que dizer que esse sistema tem solução. O item B diz que esse sistema, né, para todo B, tem no máximo uma solução se somente se as colunas de A são LIs. Ou seja, se o núcleo de A só tem o vetor nulo. Bom, para fazer a ida, veja o seguinte, olha, que se esse sistema tem no máximo uma solução para todo B, em particular, AX igual a zero tem solução única. Porque você sabe que esse sistema sempre tem solução e como tem no máximo uma para todo B do RM, então esse cara tem solução única. Bom, mas dizer que esse cara tem solução única implica em dizer que o núcleo de A, né, porque esse cara é justamente o conjunto solução desse sistema é justamente o núcleo de A, só tem o vetor nulo. Então a ida é bem simplesinha. A volta como é que é? A volta é assim, olha, se você tiver duas soluções, se AX1 for igual a B e AX2 for igual a B, o que a gente quer mostrar? Tem duas soluções e o núcleo de A só tem o zero, implicar que o x1 é igual ao x2. Bom, isso aqui implica que o x1 menos x2, o A aplicado em x1 menos x2, vai ser B menos B, né? Porque o A aplicado em x1 é B, B aplicado em x1 é B, e isso aqui vai dar o vetor nulo. Ou seja, o x1 menos x2 é a solução do sistema homogêneo. Mas, como o núcleo de A só tem o zero por hipótese agora, que eu estou fazendo a volta, né? Isso aqui implica que o x1 menos x2 é igual a zero. E é a mesma coisa que dizer, né? Que é equivalente a dizer que o x1 é igual ao x2. Bom, então dizer que você tem duas soluções do sistema e o núcleo de A só tem o zero, implica dizer que essas soluções são iguais. E se você tiver no máximo uma solução, implica dizer que o núcleo só tem o zero, porque se você tiver só uma, em particular o zero é solução, mas se tiver no máximo uma, o zero é a única solução, né? E nesse caso, então, o núcleo de A só tem o zero. Então, aqui são duas proposições relacionadas a sistemas e a esses conjuntos que a gente acabou de definir, né? O posto e a nulidade, ou o posto. Bom, aqui tem um teorema também importante, super fácil, aí segue direto dessas proposições, da última proposição aí. Ele diz que se você tiver a matriz M por N, B é um vetor M por 1, o sistema linear tem solução única se somente se o posto da matriz aumentada for igual ao posto de A. O que significa dizer isso? Quando você acrescentar uma coluna na matriz, né, tornar a matriz aumentada, o posto não aumenta. O que significa o posto não aumentar? Significa dizer que esse vetor aqui é a combinação linear das colunas de A. Né? Você acrescentou um vetor coluna novo e o posto não aumentou. Significa que ele já está no espaço gerado pelas colunas anteriores. Mas estar no espaço gerado significa o quê? Pela proposição anterior, né? Estar no espaço gerado significa dizer que o sistema tem solução. Então, o sistema ter solução significa dizer que o B está no espaço gerado pelas colunas de A, que é equivalente a dizer que o B é uma combinação linear das colunas de A. Então, esse teorema aqui segue direto das proposições anteriores. Olha. O sistema tem solução única se somente se o posto da matriz aumentada for igual ao posto de A. É igual ao número de colunas da matriz. Mas por que isso é verdade? Bom, por que o posto tem que ser exatamente o número de colunas? Porque se o posto for exatamente o número de colunas, significa dizer que todas as colunas têm pivô. Então, se todas as colunas têm pivô, né, na forma escalonada, se todas as colunas tiverem pivô, e aí eu não estou falando da matriz aumentada, né? Eu estou falando da matriz A. Se todas as colunas de A tiverem pivô, o sistema homogêneo AX igual a zero tem solução única. Mas o sistema homogêneo ter solução única significa dizer que o núcleo de A só tem o zero. E o núcleo de A só ter o zero significa dizer o quê? Significa dizer que esse sistema aqui tem no máximo uma solução.
Ou seja, esse sistema aqui tem solução única. Na verdade, aqui está dizendo que tem no máximo uma, né? Por que que sempre tem uma? Bom, tem solução por conta do item A, porque o item A diz que tem solução se e somente se o posto de A for o posto da aumentada. Então, se o posto de A for o posto da aumentada e, em particular, for N, tem solução. Temos uma proposição que é legal também a gente falar sobre ela, que é o seguinte: o que que ela diz, essa proposição? Diz basicamente que a solução de um sistema linear qualquer, como é que ela pode ser obtida? Ela pode ser obtida como uma solução geral do sistema homogêneo, que estaria aqui, ó. Esses caras são soluções de AX igual a zero, e uma solução particular do sistema AX igual a B. Então, se eu quiser encontrar todas as soluções de AX igual a B, se ele tiver infinitas, basta eu achar uma solução e somar a isso todas as soluções do sistema homogêneo. Esse é o que diz essa proposição. Uma proposição bacana, né? Ela é muito utilizada em EDO, por exemplo. A gente tem um teorema lá que utiliza ela, sobre soluções de equações lineares não homogêneas. O curso de álgebra linear é muito usado em EDO, né? Então é só um exemplo aí de uma aplicação. Por si só, uma proposição legal. Uma proposição importante. Bom, por que que isso é verdade? Eu vou pegar os V1 até VK, base do núcleo, e vou completar esses caras até eu ter uma base do Rn. Já completei a base, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever o x como sendo combinação linear desses vetores do Rn. Eu posso fazer isso por quê? Bom, eu posso fazer isso porque todo vetor do Rn é combinação linear dos vetores da base. E aí, então, quando eu aplicar o A no x, o que que vai acontecer com A aplicado em x? Vai ficar A aplicado em α1 V1 mais A aplicado em αk VK mais A aplicado em αn Vn. Bom, o que que vai dar então isso aqui? O A aplicado em x vai dar, bom, vai dar α1 A aplicado em V1 mais αk A aplicado em VK mais αk mais 1 A aplicado em VK mais 1 mais αn A aplicado em Vn. Veja, esses caras aqui são todos zero. Por quê? Porque o VI é uma base do núcleo de A. Estar no núcleo de A significa A aplicado em VI é zero. Então, todos esses caras aqui são zero. E esses caras aqui, isso aqui significa dizer, né? Então, isso aqui implica dizer agora o quê? Que A aplicado em x vai ser igual a A aplicado nesses vetores aqui, né? K mais 1. Veja que esses caras estão fixados pelo x, né? O x fixou esses caras aqui. Mais αn Vn. Esse vetor aqui, isso aqui é o B, ó. Esse vetor aqui eu vou chamar de x0. Esses αi's aqui foram todos fixados a partir da combinação linear da base que dá o x. Agora veja, se eu pegar... Quando eu olho para esse x aqui, ó, esse x é escrito assim, ó, x vai ser igual a α1 V1 mais αk VK. Esse cara aqui pertence ao núcleo, porque o A aplicado nele é zero, mais esse vetor x0. Né? E esses caras aqui, quaisquer que sejam os αi's que eu colocar até o K, não importa o que aconteça, qualquer que sejam esses valores, quando eu aplicar o A nessa soma, vai dar zero. Até aqui vai dar sempre zero, né? Porque os VI's são vetores do núcleo. Então, eu escrevo x como sendo alguém do núcleo mais uma solução particular. O x0 se escreve dessa forma, onde os αi's são escalares. Né?
e o A aplicado neles dá zero. Agora, se eu colocar qualquer combinação linear aqui, não necessariamente vai dar o x. Mas certamente o A aplicado nesse vetor aqui vai dar o B. Por quê? Porque aplicado nessa parcela aqui vai dar zero. Se eu aplicar o A nessa soma, o A aplicado nessa soma dá zero. Então, se o x, todos os x, na verdade, né, dessa forma, são soluções do sistema AX igual a B, desde que o x0 seja. Por causa disso, porque quando eu aplicar o A nessa expressão toda, vai dar zero. Então, A vezes x vai ser A vezes isso, que é zero, mais A vezes x0, que é B. Bom, isso motiva a gente a definir um conjunto e já fazer uma proposição aí acerca dessa definição. É o seguinte, olha, a gente pode falar no conjunto imagem de uma matriz A. O que é o conjunto imagem da matriz A? É o conjunto dos Bs, tal que o sistema AX igual a B tem solução. É o conjunto dos Bs, tal que o sistema AX igual a B tem solução. Bom, mas a gente já sabe que o conjunto dos Bs, tal que o sistema tem solução, é exatamente o espaço coluna de A. Então, a imagem de A é exatamente que conjunto? Esse cara aqui. Esse cara aqui é exatamente o espaço coluna de A. Porque dizer que esse sistema tem solução é equivalente a dizer que B é a combinação linear das colunas de A. Mas por que você está dando outro nome a uma coisa que já existia? Bom, a gente está fazendo isso porque a imagem está associada à função. E aí, então, a gente pode pensar numa função que vai do Rn no Rm, e a cada vetor do x do Rn associa o vetor A vezes x que está lá no Rm. Quando eu aplicar A num vetor x, veja que A é m por n. Quando eu aplicar A num vetor x, ele vai parar, né, no vetor n por 1, ele vai parar num vetor m por 1. Né? Ou pega um vetor do Rn e manda num vetor do Rm. Então, eu estou pensando numa função que a cada x associa o produto A vezes x. É uma função que vai do Rn no Rm. E aí, bom, quando você pensa nisso, você já tem claramente quem é o espaço imagem dessa função. A imagem dessa função é exatamente o espaço coluna de A, pelas proposições que a gente já viu aí atrás. Bom, e as funções dessa forma, com a matriz aqui, de forma, essa função é chamada de transformação linear. Veja, esse cara é muito importante, é o que a gente deseja estudar nesse curso, né? Esse curso se ocupa das transformações lineares. É uma transformação linear associada à matriz A. Toda matriz está associada a uma transformação linear e vice-versa. Se eu tiver uma transformação linear entre espaços de dimensão finita, associada a essa transformação tem uma matriz. Por isso que estudar a matriz basicamente é estudar as transformações lineares, e é por isso que a gente vem estudando então desde o início do curso as matrizes, né? Bom, fez um comentário aqui, tem um comentário aqui que é super simples, né? Se a gente olhar então para a imagem da transposta, o que é a imagem da transposta? É o espaço coluna da transposta, mas quem é o espaço coluna da transposta? É o espaço linha de A. Né? É um comentário que tem aqui no meio da definição, só para a gente explicar o que significa isso aí. Então ele diz assim, olha, se A é uma matriz M por N, o espaço coluna de A é igual à imagem e o espaço linha é igual à imagem da transposta. Bom, isso aqui já está mais do que explicado, né? Essa proposição aqui eu já expliquei junto com a definição e isso vem das proposições anteriores. E aí vem um teorema que é chamado Teorema do Núcleo da Imagem, teoremaço aí, super útil. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, se você tiver uma matriz M por N, a dimensão do núcleo, que é a nulidade, mais a dimensão da imagem, que é o posto, é igual ao número de colunas de A. Ou seja, a dimensão do núcleo de A mais a dimensão da imagem de A é igual a N. Ou o posto é igual, o posto mais a nulidade é igual a N.
Bom, isso aqui é super trivial de fazer, né? Porque a gente sabe, por exemplo, o seguinte, olha, que o núcleo de A é a dimensão do espaço-solução do sistema homogêneo. Bom, mas o espaço-solução do sistema homogêneo, a gente sabe que a dimensão desse espaço é o número de colunas, a dimensão da solução do sistema homogêneo, a dimensão do espaço-solução do sistema homogêneo, ele é justamente o número de colunas que não tem pivô na forma escalonada de A. Se todas as colunas tiverem pivô, o sistema homogêneo tem solução única. Então, aquelas colunas que não tem pivô, você tem as colunas associadas às variáveis livres, e isso vai te dar exatamente a quantidade dessas colunas, é exatamente a dimensão do núcleo de A. Bom, e a imagem de A? Bom, a imagem de A é justamente, um cara está na imagem de A se somente se ele é combinação linear das colunas. Mas ele ser combinação linear das colunas significa dizer que ele é combinação linear daquelas colunas associada, né? A posição associada àquelas colunas que tem pivô na forma escalonada reduzida. Bom, então aqui são as colunas associadas às variáveis livres. Aqui são as colunas associadas às variáveis que tem pivô. As colunas associadas a essas posições que tem pivô são aquelas que geram toda a imagem. Então você escalona. Escalonou, escalonou. Aí tem lá as colunas pivô da forma escalonada. As associadas a ela lá em A são justamente o que gera o espaço coluna. Ou seja, quem gera a imagem. E as outras? Bom, as outras são variáveis livres. Mas as variáveis livres são aquelas que geram qual espaço? O espaço-solução do sistema homogêneo. Bom, mas o espaço-solução do sistema homogêneo é justamente o núcleo de A. Então, quando você soma as variáveis livres mais as colunas que tem pivô, né, a quantidade de variáveis livres mais a quantidade de colunas que tem pivô, isso obviamente dá todas as colunas, né, naturalmente. Então é isso. A nulidade mais o posto é N. Esse é um teorema que já foi provado aí, bastava a gente aglutinar as ideias. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Assim a gente conclui então aí a teoria do capítulo 4 e na próxima aula a gente começa a falar já do capítulo 5.